Olha, esse é um assunto para o economista e professor universitário Lucas Sorgato, que está conosco todas as sextas-feiras. Professor, se nem o Banco Central sabe o que é entrada ou o que é saída, para onde esse mundo vai, professor? Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. Olha que agora a gente tem uma situação interessante, né? Foi deixado de computar, então, 1 bilhão. A gente já não está falando de 1 milhão, de 2 milhões, de 100 mil, mas de 1 bilhão, Elias, de forma mensal, né? Bom, o que isso acontece em efeitos práticos mesmo, Elias? A principal questão aí vai na parte da confiança, tá? Quando você tem um banco central que tem uma lógica de se tornar independente, tem essa teoria de se tornar independente, e ele não, assim dizer, tem uma informação que atualmente não é correta, tá? Isso até enfraquece esse posicionamento. Então, o principal problema que a gente tem aqui, Elias, é em relação, de fato, à confiança que empresários, confiança que servidores, confiança que investidores têm na instituição, tá? E, por consequência, no país, você se gerando uma situação extremamente mais delicada para com os demais players, né, com os demais stakeholders que você tem junto ao Banco Central. Então é uma situação bem complicada mesmo que a gente tem agora, Elias. Bem, professor, em qualquer país minimamente civilizado, além de desculpas, teria pedido demissão o presidente do Banco Central. Elias, talvez fosse o mínimo esperado, né? Porque não é um erro simples, é um erro grave. Né? Você tem que admitir que a instituição que você está gerenciando ali falhou e falhou feio, né? Falhou feio. E aí é um problema também. Bem, né? Como que eu corrijo isso? O que eu vou fazer agora? Tá? Então a gente tem que pensar efetivamente nisso. E o presidente do Banco Central, sim, né? Ele tem ainda um mandato, Elias, se não me engano, de mais um ano, ele ficaria até 2024, mas acredito que você tem aí uma quebra de confiança muito grande perante todos os interessados no Banco Central, né? Eu não estou dizendo interessado no cargo, né? Mas interessado em que o Banco Central cumpra de forma correta a sua função, e aparentemente isso agora não vai ou não está se mostrando que aconteceria a contento. Bem, professor, a despeito dessa situação do Banco Central, nós temos aí um grande desafio que não começou agora, mas é um desafio que precisa ser enfrentado porque ele tem uma relação direta com o aumento dos preços de absolutamente tudo, porque é modal praticamente único no Brasil, que é o rodoviário, é o terrestre. Eu falo sobre combustíveis, sobre gasolina, sobre óleo diesel. Como é que fica essa situação, professor? A gente vai continuar com PPI mesmo, não vai voltar para PPE, uma política onde a gente tem um pouco mais de controle, não seja tão vulnerável às oscilações externas, professor? Elias, a gente comentava lá atrás, algumas vezes, o seguinte: olha, essa política, ela vai ser revista, né? Mas essa queda do preço do combustível que a gente tinha antes, ela ainda demoraria um pouco para mudar. E é o que está acontecendo, é o que está se mostrando agora no momento, Elias. Bom, hoje a gente já sabia, a Petrobras não conseguiria manter o nível dos preços como estava. A gente teria um aumento de preços, sim, em 2023. Isso daí já era esperado, tá? Bom,
Esse é agora o primeiro aumento de preços e eu acredito que nesse momento a discussão vai ficar mais séria do que vai ser feito, Elias. Se você realmente vai sair dessa paridade de preços internacionais, que é o famoso PPI que a Petrobras vem adotando, ou se vai manter isso, se vai dar alguma outra forma de subsídio. Qual será o caminho, qual será a atitude que está sendo bem pensado, que está sendo previsto, Elias? Mas a grande questão é, não se sabe ainda e não está definido nesse momento, apesar de você ter dito na campanha política, apesar de já ter tido uma mudança do próprio presidente da Petrobras, mas ainda não está claro qual é o direcionamento que a empresa terá nesse próximo ano, nesse próximo momento. A questão é, já é aguardado esse aumento dos preços, vamos agora esperar quais serão os próximos movimentos. Agora, professor Lucas Sorgato, a composição desse preço dos combustíveis no Brasil, ela segue uma ideia internacional porque cresce vertiginosamente a partir do momento que chega às distribuidoras. Até sair da Petrobras ou de outra subsidiária qualquer, nós temos então um crescimento muito forte, é uma cadeia, parece que é muito extensa, e na ponta dessa cadeia nós temos os postos de combustíveis que têm a liberdade de praticar o preço como bem entender, de acordo com o seu custo. Isso sem falar no custo Brasil. Iremos voltar a praticar, porque eu acredito ser extremamente lesivo à sociedade no geral, praticamente 30% de imposto de circulação de mercadorias e serviços, ICMS, dos estados no combustível, além dos próprios impostos federais? Olha, Elias, o que existe é uma precificação com base no preço do barril do petróleo, tá? Então você está aí tendo a compra e a venda do petróleo bruto, a compra e a venda do petróleo refinado, e com base nessa compra e venda, daí você começa a fazer a precificação inicial. O início, então, chegou pela Petrobras, ela passa para a distribuidora, que passa para a refinaria primeiro e depois passa para a distribuidora, dependendo de como que vem esse óleo bruto ou mais refinado. Depois ela passa para o transporte e chega até os postos. Ou seja, é toda uma cadeia que nessa cadeia todo mundo tem que ganhar algo, né? Uma ganha 15%, outra ganha 20%, outra ganha 30%, outra ganha 40% e por aí vai. Então, uma situação extremamente complicada e uma extremamente, por assim dizer, Elias, complexa, no sentido de que a operação não é só trazer o óleo, né? Você tem toda uma lógica aí nesse caminho e por isso que você tem esses aumentos de preço. Chega então a notícia, olha, vai aumentar na refinaria ou vai aumentar na distribuidora 5%. E no final, no consumidor final, aumentou 15%. Por quê? Porque cada um tem o seu ganho no meio do caminho que vai aumentando. Bom, essa é uma política que seria uma política de mercado, uma política simples, por assim dizer. Entretanto, a gente não sabe como seguir, como fazer ainda. Bom, é esperar o governo dar sua posição de como que se dará essa próxima política deles. É preciso observar se agora, com toda essa situação de logística, de tecnologias, enfim, se essa cadeia ela é da ponta até o seu término necessária, ou se a gente está criando mais muros para ficar cada vez mais difícil essa situação e criando aí nichos de oportunistas, na verdade, que entram no caminho entre o poço e o posto e torne isso um pouco mais caro, ou muito, muito mais caro, professor. Com toda certeza, né? E aí também tem uma discussão, Elias, quando a gente pensa aí no imposto, que é interessante, porque os estados agora estão querendo uma recompensa
né, uma compensação, é isso, da perda que se teve de CMS com a redução do imposto que foi colocado recentemente, né? Ou seja, no governo Bolsonaro foi feita toda uma lógica de revisão, toda uma lógica de redução dos impostos do ICMS, os estados então receberam menos, e por conta disso daí você tem agora os estados querendo uma compensação tributária por esse período lá atrás. Tá? Além disso, alguns estados estão aumentando as suas alíquotas justamente para crescer a sua receita, por assim dizer. Bom, Elias, aí vem uma situação que também é extremamente complicada, tá? O que o Brasil vai fazer? Essa compensação será dada, mas a gente tem um déficit de 240 bilhões. Então, a gente consegue ou não dar essa compensação? Se der, que área que vai perder? O que eu vou mudar? Então, Elias, essa parte dos combustíveis, ela não é tão simples como uma questão de aumentar ou reduzir o preço. Né? Ela envolve boa parte do nosso setor público, porque ela vem nas arrecadações estaduais uma força grande e os estados precisam desse recurso para se desenvolver. Agora, é uma política bastante interessante, né, professor? Porque imaginando que os impostos voltem, como o ICMS, aos seus 29%, 30%, 31%, tudo vai aumentar. Vai arrecadar mais? Vai. Mas o Estado consome esses insumos todos e todos também estarão mais caros, vai gastar mais também. Ou seja, é uma conta complexa, mas é preciso observar até que ponto a elevar a inflação, custo da dívida, que inclusive da dívida dos estados, compensa ou não compensa. É uma fórmula que precisa ser estudada, mas estudada por quem conhece. Com toda certeza, Elias. Por que a gente diz isso? Que sempre tem que estudar, sempre tem que analisar, sempre tem que pensar nessas coisas que podem acontecer. Pelo seguinte fato, o Estado hoje, por exemplo, a Alagoas, ele está recebendo menos por conta dessa política e teve sim que fazer ajustes nos seus cálculos, nos seus pagamentos, no seu orçamento e por aí vai. Bom, Elias, além disso, o que o Estado de Alagoas, então, vai fazer a mais? É um ponto que a gente tem que pensar, um ponto que a gente tem que observar bem. Por que isso daí, Elias? Porque quando mexe no orçamento público, eu não tenho muitas alternativas do que fazer. O que eu vou mudar? O que eu vou colocar a mais? O que eu vou colocar a menos? Tá? É uma situação muito complexa quando a gente pensa nisso, Elias. Muito bem, professor Lucas Sorgato. As pessoas estão naturalmente imaginando de que a gente não volta àquele preço anterior. Há uma ideia do presidente Lula em investimento em refinarias, para que a gente possa refinar, que é uma coisa importante que as pessoas precisam saber, que as refinarias elas não refinam qualquer tipo de petróleo. Elas são criadas para um determinado tipo de petróleo. A que refina um tipo não necessariamente refina os demais tipos de petróleo, são vários os petróleos existentes no mundo. E talvez por isso a gente tenha tantos problemas, professor. Exatamente isso. Até porque as refinarias são investimentos extremamente caros, Elias. Não são investimentos baratos que se tem. E aí vem justamente essa situação. Como que a gente faz para ter um petróleo, para ter um recurso de melhor qualidade? Tá? Bom, isso daí a gente vai ter que esperar o ano de 2023 se desenrolar mesmo, Elias, para chegar nessa conclusão. Muito bem, professor Lucas Sorgato, mais uma vez a nossa gratidão pelas informações. A gente, bom, pelo menos a gente deve saber, né? O que é a entrada e o que é a saída, né, professor? O Banco Exato. Central não sabe, mas você sabe.
Você sabe que sai muito para pagar energia, pagar o combustível, pagar agora a escola da criançada, que aumentou absurdamente, o material escolar, tudo, absolutamente tudo, aumentou muito, 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 e qualquer real que se dar ao seu salário, o salário mínimo, sempre vai quebrar o país. É uma lógica da elite brasileira que a gente precisa aprender um pouco. E é claro que ainda na semana que vem a gente vai conversar, né, professor, um pouquinho sobre a correção da tabela do imposto de renda, porque senão até quem ganha Bolsa Família vai pagar, a coisa vai ficar séria. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Elias. Tenha um bom dia para você e todos os ouvintes.